gurias, a gente vai começar João 4:24, foi onde a gente parou na aula passada, né? Então, só pra gente relembrar, João 4 é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá? Que a gente viu na aula passada. Então, a gente viu Jesus evangelizando essa mulher. Ele, quando ela falou que queria da água que ele tinha para dar para ela, a água da vida eterna, mesmo sem ela entender a questão espiritual disso, Jesus, ele confronta ela com o pecado dela, lembram? Então ele confronta ela com o pecado e naquele momento parece que ela cai em si, porque a primeira coisa que ela diz é que ela pergunta para Jesus, né? Onde que a gente deve adorar? A gente viu que adoração é sinônimo de salvação. Eu só posso adorar verdadeiramente a Deus se eu sou salva, se eu nasci novamente. Então, naquele momento ali, tá? Jesus explica para ela que os verdadeiros adoradores, daí tá no versículo 24, ó, 4:24. Vou ler o 23 também, tá? Ó, Jesus diz para ela: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Porque ela pergunta, a gente deve adorar a Deus no templo que foi construído aqui em Samaria, no Monte Gerizim, ou a gente deve adorar a Deus no templo em Jerusalém? Então Jesus explica para ela que esse templo, o lugar sempre foi Jerusalém, tá? Foi o lugar onde Deus colocou. Mas esse templo já acabou, porque Jesus já chegou. E Jesus é a própria presença de Deus, porque ele é o próprio Deus. O templo representava a presença de Deus entre o povo. Quando Jesus vem, ele é o próprio Deus, ele é o próprio templo. Então, esse templo, ele vai ser destruído, como a gente vê na história, ele acaba sendo destruído. Antes de Jesus morrer, Jesus diz que não vai sobrar pedra sobre pedra. E no ano 70, o templo é definitivamente destruído pelos romanos. E até hoje não existe templo, porque o verdadeiro templo, a verdadeira presença de Deus é Jesus. Jesus, ele ressuscitou, ele está nos céus. Mas a presença de Jesus continua no mundo, através da sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? São todas as pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, que foram salvas, que são habitadas pelo Espírito de Deus. Então, a presença de Deus, o templo de Deus, ele está no mundo hoje através da verdadeira igreja de Cristo. Então, é disso que Jesus está falando para ela. Então, a gente vai continuar a partir do 25. Então, João 4:25, vou ler. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Que grande declaração essa mulher ouviu, né? Ela ouviu a declaração da própria boca, dos próprios lábios de Jesus, afirmando que ele é o Messias. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor ali o 25, né? A mulher disse para Jesus: eu sei que o Messias está para vir. Como é que ela sabia do Messias? Lembram que eu falei na aula passada que os samaritanos, eles mantiveram os 5 primeiros livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali tem informação sobre o Messias, mas existe mais informação sobre o Messias nos livros proféticos. Talvez ela tenha tido contato com algum... agora que eu me dei. Como é que ela sabia, né? Tinha o Pentateuco, que a gente sabe que os samaritanos usavam, e provavelmente eles deveriam ter ouvido, tido algum contato com os outros profetas que os judeus tinham os escritos na terra de Judá, tá? Então, ela sabia. Então, provavelmente, se ela sabia, o povo dela também sabia que o Cristo estava para vir. Então, ela tinha um conhecimento do Cristo e ela está aguardando o Cristo, que é Cristo, Messias é o mesmo nome, né? Cristo é em grego, Messias é em hebraico. Tá? Então Jesus declara para ela: eu sou o Messias. Isso é incrível, porque é a primeira vez que a gente tem aqui declaradamente Jesus falando que ele é o Messias. E o mais incrível de tudo isso é que Jesus se revelou completamente quem ele era para uma mulher.
E além de ser uma mulher, era uma mulher ainda samaritana. Então a gente pensaria assim, puxa, se Jesus... Não fazia exceção, né? Não fazia. Então, ninguém. não. Então, se Jesus, a gente imaginaria assim que Jesus, vindo como Messias, talvez ele fosse se apresentar no templo para os sacerdotes, para os fariseus, né? Para alguma autoridade, talvez até mesmo para Nicodemos, ele poderia ter dito isso, mas não. Jesus escolheu dizer isso para esta mulher samaritana. Então, ela recebe essa revelação especial de Deus para ela. E ela fica sem palavras, provavelmente. Vamos continuar. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então vejam que interessante. Naquele exato momento que Jesus se revelou para a mulher samaritana, dizendo que ele era o Messias, foi naquele exato momento que os discípulos retornaram da cidade. Lembra que eles tinham ido buscar comida, né? Jesus estava sozinho. Foi exatamente nesse momento. Alguns diriam assim: foi sorte. Vocês sabem que sorte não existe, porque Deus, ele está no controle de tudo. Nada acontece sem a providência de Deus. Deus, ele controla todas as coisas. Então, eles chegaram no momento exato que Deus queria que eles chegassem, tá? Conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Porque assim, já tinha comentado com vocês, na cultura deles, homens não conversavam com mulher em público, e ainda mais um rabi, né? Rabi quer dizer mestre, um rabino, conversando com uma mulher em público. Ele é uma autoridade. E ainda mais um judeu, e ela uma samaritana, que os judeus enxergavam os samaritanos de cima para baixo, né? Não era o caso de Jesus, nem dos seus discípulos. Mas a nação de Israel em geral se achava melhor que os samaritanos, porque eles eram descendentes de Jacó também, mas eles tinham se misturado com outros povos, com outras culturas, com outras religiões. Então, os judeus que se mantiveram separados se achavam melhor que eles. Então, aquilo foi bastante chocante para os discípulos, mas eles não fizeram nenhuma pergunta para Jesus. Eles ficaram quietos, mas ficaram com aquela dúvida, né? A pulga atrás da orelha. 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Então, basicamente, o que esse versículo está dizendo para nós é que, imediatamente, quando Jesus disse isso para ela, quando Jesus falou para ela: eu sou o Messias, nisso estavam chegando os discípulos conseguiram ver a mulher ali conversando com Jesus, mas quando Jesus disse isso, ela imediatamente deixou ali o cântaro, né, ou vamos dizer assim, o balde dela, né, para carregar água. Então ela deixou ali o recipiente que ela tinha com a água e saiu correndo em direção à cidade, ok? Mas nós também, quando acontecem essas coisas com nós, se nós sentir que é o Espírito Santo, nós temos que sair correndo contra. Não, peraí, vamos por partes, tá? Deixa eu concluir aqui o raciocínio, depois a gente vê as perguntas, tá bom? Então, olha só. Deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Aqui, gurias, no grego, não é povo, é homens que está escrito ali. Não está escrito povo no grego, eles traduziram como povo. Mas essa mulher, ela volta à cidade e ela fala para os homens. Daí vamos tentar entender de novo a cultura deles, o ambiente histórico, para a gente poder entender do que esse texto está falando. Naquela época, geralmente, assim, os homens mais proeminentes, os juízes, os líderes da cidade, eles se assentavam, assim, na porta da cidade, na entrada da cidade, eles ficavam reunidos ali. E quando as pessoas tinham alguma causa, alguma coisa para resolver, elas sabiam que podiam encontrar esses homens, né, mais sábios, mais respeitados, nesse lugar. Então, essa mulher se dirige a esses homens, tá? Porque ela tem uma estratégia, ela quer contar para eles que ela conheceu o Messias. Então, ela vai direto nesses homens que são as autoridades da cidade. Mas lembrem, ela é uma mulher, pelo que tudo leva a crer no texto, uma mulher mal vista, porque ela já teve 5 casamentos, ela está morando com um homem que não é marido dela. Então, ela não é bem vista.
E além disso, lembram que ela foi no poço ao meio-dia, no horário que ninguém vai no poço. Ela foi num poço ainda mais distante. Por quê? Porque provavelmente ela não queria se encontrar com outras mulheres, que quem ia no poço buscar água era um trabalho de mulheres. Então as outras mulheres também não deveriam gostar dela. Então ela é uma mulher estigmatizada, mas ela acabou de ter a revelação do Messias. Então ela vai até esses homens, que são homens respeitados na porta da cidade, falar para eles sobre o Messias. Mas imagina, ela vai chegar lá e vai dizer para eles que ela encontrou o Messias, eles vão debochar da cara dela, vão rir, quem é ela, né? Uma mulher, digamos assim, desmoralizada. Então vejam a estratégia dela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham, que a gente viu ali que não é povo, que é homens, tá? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então veja que interessante como essa mulher foi sábia. Ela não chegou dizendo eu encontrei o Messias. Não, ela chegou dizendo eu encontrei um homem que sabia de toda a minha vida, sabia todos os detalhes da minha vida. E daí ela faz a pergunta, será que esse não é o Messias? Porque eles estão aguardando o Messias. Outra coisa que a gente deve lembrar, vocês lembram que a gente falou algumas aulas atrás que Jesus, ele estava batizando na Judéia, né, que é o sul de Israel, e que João, ele se dirigiu para o norte de Israel, e a Samaria está na região do norte. Então, João Batista poderia muito provavelmente ter passado por Samaria também. E o que João Batista estava fazendo? Ele estava anunciando que o Messias já chegou. Então, talvez eles estivessem nessa expectativa que o Messias já chegou. E agora essa mulher que tem uma vida, né, devassa, chega para eles e confessa que alguém falou para ela tudo o que ela era, tudo o que ela fez na vida dela. Então, ela chega para eles e diz assim, será que esse não é o Messias, esse homem com quem eu me deparei? Então, ela coloca uma pulga atrás da orelha deles, tá? Para que eles venham e conversem com Jesus, ok? Continuando ali, então, no versículo 30. Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então, esses homens que estavam ali na porta da cidade, né? Eles saíram e se dirigiram para onde Jesus estava. 31. Enquanto isso, porque lembram, Jesus fala para a mulher que ele é o Messias, a mulher sai correndo lá, larga o cântaro dela, vai em direção à porta da cidade, mas os discípulos já tinham chegado, lembram? Então, enquanto a mulher vai lá, conversa com eles e até eles voltarem, esses homens junto com a mulher, Jesus, ele tá com os discípulos. Então, agora aqui volta para essa parte, 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, o que a gente percebe aqui? Que os discípulos foram até a cidade, compraram comida, trouxeram para comer com Jesus e Jesus não estava comendo. Daí eles não conseguem entender por que Jesus não está comendo, né? Jesus estava cansado, lembram da viagem? Parou ali, ficou esperando para eles foram comprar. Por que Jesus não está comendo? Daí olha o que Jesus diz no 32. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. 33. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, o que está acontecendo? Você sabe que quando a gente fica muito feliz, a gente perde a fome, né? Sim. Assim como quando a gente fica muito triste também, né? As nossas emoções afetam diretamente a nossa fome. Gente, não existe maior alegria para Deus do que salvar as pessoas. Sabe o quê? Do que ter pessoas vindo até o encontro dele. Então Jesus, ele tá exultante porque essa mulher acabou de crer nele. E mais do que isso, ele sabe que ela foi até a cidade, ela deu o testemunho dela e tá vindo um grupo de pessoas que vão crer nele.
E mais do que isso, eles vão pedir para ele ir para a cidade e ficar um tempo com eles. Então Jesus ele está exultante com essa obra, com a obra da salvação. Foi essa obra que o Pai deu para ele fazer, tá? Ó, vamos ler de novo o 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Deus Pai, tá? E concluir a sua obra. Qual é a obra de Deus? A principal obra de Deus é a salvação da humanidade. Jesus, ele está concluindo a obra de Deus. E a obra de Deus vai ter o seu ápice na cruz, quando Jesus paga totalmente o preço pelo pecado. 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então aqui Jesus está dizendo para eles que o que vai acontecer daqui a pouco? Os samaritanos estão vindo, Jesus sabe tudo o que está acontecendo, só que os discípulos não sabem ainda, porque essa mulher foi lá e falou para eles, deu o testemunho dela e eles estão vindo conhecer Jesus. Então Jesus está dizendo para eles, olha, os campos estão, como diz ali, né, maduros, ó. Versículo 35, finalzinho do versículo 35. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Tá? Imagina assim, os samaritanos vindo ali em direção a Jesus, Jesus está lá no poço e ele enxerga os samaritanos vindo, e eles naquela época eles não usavam muito roupas coloridas, era muito caro, eles usavam aquelas roupas mais claras assim, mais cor de pano de saco mesmo, né? Então ali refletindo no sol era clarinho, parecia que estava pronto para ser colhida, né? O fruto, ok? Então Jesus está mostrando para eles, olha só, tá vindo aqui um grupo de pessoas que tá maduro para ser colhido, ou seja, tá maduro para salvação, tá maduro para me receber como Messias, tá maduro para crer em Deus, para ter a vida eterna. E vocês vão me ajudar nessa tarefa. Ele tá falando isso para os discípulos, tá? E daí ele fala nisso que tem um que semeia e tem outro que colhe, né? Então a gente pode pensar assim, mas quem é que semeou para os samaritanos? Por exemplo, Moisés. Lembra que os samaritanos eles usavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Então, durante muitos e muitos séculos, eles guardaram aqueles escritos e eles se alimentavam espiritualmente daqueles escritos. Eles tinham algum conhecimento, alguma revelação de Deus através disso. Então, Moisés semeou e agora quem é que vai colher? Os discípulos junto com Jesus. Outra possibilidade, como eu tinha falado agora há pouco, João Batista, quando Jesus estava no sul, João Batista estava no norte. João Batista pode ter passado por ali uma semana, 2, 3 meses antes, pregando para eles e dizendo que o Messias já tinha chegado. E eles estavam na expectativa do Messias. Então, João Batista semeou e quem é que vai colher? Jesus e os discípulos. É disso que Jesus está falando para eles. E assim é na vida cristã até hoje. Então, muitas vezes, assim, às vezes as pessoas leem um livro, assistem um culto na TV ou vai numa igreja, daí passa um tempo, daí depois encontra um amigo, daí o amigo fala de Jesus e daí essa pessoa finalmente crê em Jesus. Mas teve vários outros que já semearam na vida dela, que já colocaram a palavra de Deus em contato com aquela pessoa, para que no momento que ela creia, é o momento então que ela vai ser colhida, digamos assim, que vai estar madura para crer verdadeiramente em Jesus, tá? Então é disso que Jesus está falando. 39. Muitos samaritanos daquela cidade, o que diz ali? Creram nele. E por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Então, olha só o que está dizendo aqui para nós. Que muitos, não foram poucos, foram muitos samaritanos, tá? Creram nele. Quem é o nele? É Jesus. Creram em Jesus. Por que eles creram em Jesus?
por causa do testemunho dado pela mulher. Então, essa mulher, ela deu um testemunho do que Jesus fez na vida dela. E qual é o testemunho? Tá ali, ó. Ele me disse tudo o que tenho feito. Como Jesus revelou para ela todo o passado dela, foi esse o testemunho que ela tinha para dar, tá? 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então vejam, eles primeiro creram no testemunho da mulher, foram até Jesus, ouviram Jesus, insistiram para que Jesus ficasse na cidade 2 dias. Jesus ficou ali provavelmente num curso intensivão com eles, respondendo todas as perguntas deles, revelou tudo o que eles precisavam saber, tá? E muitos outros vieram a crer por causa da palavra de Jesus. 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, eles reafirmam novamente que eles creem em Jesus, e não só por causa do testemunho da mulher, mas também porque eles ouviram do próprio Jesus. Aqui tem coisas muito importantes. Às vezes a gente fala para um amigo sobre Jesus, a gente dá o nosso testemunho. Esse amigo pode achar aquilo bonito, pode receber aquilo com alegria, mas ele precisa ter um contato direto com Jesus, tá? Então, da mesma forma como aqui essa mulher levou outros a Jesus, a gente deve levar as pessoas a Jesus, para que elas tenham um encontro pessoal com Jesus e que ouçam do próprio Jesus, da própria palavra dele. Onde é que está a palavra de Jesus? Na Bíblia, certo? Então a gente tem que ajudar outros a entender a Bíblia, a compreender a Bíblia, porque ali as pessoas devem ler a Bíblia, né? Sozinhos, no seu quarto, em algum lugar onde elas possam ter intimidade com Deus e possam ouvir do próprio Deus falando com elas, tá certo? E lá no final fala assim, olha que coisa maravilhosa que eles dizem lá no finalzinho do 42. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, Jesus se declara o Messias para a mulher e no final os samaritanos que creem nele dizem que Jesus é o Salvador do mundo. Tem dois sentidos esse Salvador do mundo. É o Salvador do mundo porque Jesus salva pessoas do mundo todo. A Bíblia diz que de todas as tribos, povos, raças, todos. Vai ter um representante de cada lugar no reino de Deus eterno, no céu, tá? Mas também o Salvador do mundo significa que só existe um caminho. Só existe um Salvador. É o Salvador. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que foi escolhido por Deus para salvar, tá? Outro detalhe importante sobre essa história também que eu queria ressaltar com vocês é que isso nunca aconteceu em Israel. Isso nunca aconteceu em Judá, nunca aconteceu na Galileia, de Jesus chegar numa cidade e as pessoas pedirem para ele ficar e tanta gente se converter, tá? Mas isso aconteceu na Samaria, que era um local rejeitado pelos judeus, desprezado pelos judeus, mas eles tiveram uma fé verdadeira. Vocês viram Jesus fazer algum milagre aqui, nesse capítulo? Nenhum, gurias. Jesus não fez nenhum milagre nesse capítulo. Ele demonstrou a onisciência dele, ele mostrou que ele tinha conhecimento de tudo, mas ele não fez nenhum sinal miraculoso e eles creram na palavra dele, tá? Já na Judéia, a gente viu anteriormente que Jesus tinha feito vários sinais miraculosos, eles tinham crido nos sinais, mas eles não criam verdadeiramente em Jesus. E aqui Jesus não faz nenhum sinal miraculoso e eles creram verdadeiramente em Jesus, em quem Jesus é, ok? Então, vamos adiante, vamos para a próxima história para a gente poder concluir aqui o nosso capítulo 4, tá? Próxima história é Jesus cura o filho de um oficial. Vou ler ali. 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas.
Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Então, aqui, depois daqueles 2 dias que ele passou na Samaria, lembra que ele estava na Judéia e ele queria ir para Galileia, mas para ir para Galileia teve que passar por Samaria, lembram? Que a gente viu isso, tá? E agora, então, ele continua a viagem dele e ele finalmente chega na Galileia, tá? Mas veja que interessante o versículo 25. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto o quê? Tudo o que ele fizera em Jerusalém. Então, vocês lembram? Jesus tinha estado em Jerusalém na festa da Páscoa, tinha feito a limpeza do templo, tinha feito diversos sinais miraculosos lá. O Nicodemos veio conversar com Jesus naquele período, dizendo que eles sabiam que o que Jesus fazia mostrava que ele vinha de Deus, tá? Então, esses galileus, eles estavam na festa da Páscoa, porque lembram, todos os homens eram obrigados em Israel a ir para Jerusalém na festa da Páscoa. Eles tinham que estar lá. Então, muitos dos galileus já conheciam Jesus, já tinham visto Jesus fazendo esses sinais miraculosos lá, tá? E agora, então, no 46, mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Muito bem. E agora, então, Caná fica na Galileia, ele está nessa cidade, Caná. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, Cafarnaum é uma outra cidade e tinha um oficial do rei, tá? Era o rei Herodes ali que cuidava daquela região. Mas o filho desse oficial, ele estava doente. 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte, tá? Então, esse oficial, ele ouviu falar, o filho dele estava doente, e ele ouviu falar, então, que Jesus tinha chegado à Galileia. Então, ele foi até Jesus e suplicou que Jesus fosse curar o seu filho. 48. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Tá? Olha que interessante essa frase aqui, né? Essa frase de Jesus aqui, como é que a gente vai entender essa frase dentro do contexto? É o seguinte, gurias. Lembram? Jesus acabou de vir da Samaria. Eu acabei de destacar para vocês. Ele fez algum milagre na Samaria? Não fez nenhum. Não. E, no entanto, praticamente todos os samaritanos creram nele. Muitos e muitos creram nele. Foi um grupo enorme. Agora, ele chega na Galileia, onde os galileus já viram os sinais dele, lá em Jerusalém, na época da Páscoa, alguns meses antes. E Jesus afirma, aqui na Galileia, não adianta só a minha palavra, não adianta só eu falar. Vocês precisam ver sinais e maravilhas, senão vocês nunca vão crer. Eu faço sinais, eu tenho que fazer maravilhas, tenho que fazer coisas incríveis para vocês crerem em mim. Então, percebe a diferença? Os galileus, e principalmente ali aquela região de Cafarnaum, que é onde Jesus fez muitos milagres, aqui no livro de João, ele não cita muitos milagres na Galileia. Mas se a gente for ler os outros evangelhos, a gente vai ver que Jesus fez muitos milagres lá. Jesus passou grande parte do ministério dele nessa região, tá? E a maioria não creu em Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque quando chega no final, que Jesus ele ressuscita e depois ele aparece para os seus discípulos, ele aparece para um grupo na Galileia e tem um grupo de 500 pessoas ali. Então não foram multidões e multidões. E Jesus ele também profere uma maldição sobre eles, quando Jesus diz assim, que vai ter menos rigor no juízo final com Sodoma e Gomorra do que com aquela região ali.
de Cafarnaum, de Betsaida, que estava na Galileia, de tantos sinais miraculosos que eles viram, e não era suficiente para eles crerem em Jesus, tá? Então, essa frase está relacionada com isso. 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. 50. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. A gente pode dizer, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E aqui é muito interessante, porque realmente o homem está pedindo, está suplicando que Jesus venha até o filho dele. Mas Jesus não, tu pode ir. Ele poderia dizer, não, Jesus, por favor, vem, né? Ficar suplicando. Sim. Mas ele, em vez disso, ele creu no que Jesus falou. Ele creu na palavra de Jesus. Creu sem ver. É interessante, exatamente, creu sem ver. É interessante porque, num primeiro momento, esse homem, ele tinha crido nos sinais de Jesus. Ele não tinha estado lá na Páscoa, na festa da Páscoa, mas ele ouviu falar dos sinais miraculosos de Jesus, porque todo mundo comentou ali naquela região. Então ele sabia que Jesus era, digamos assim, um milagreiro, fazia milagres, tá? Ele foi até Jesus, conversou com Jesus, suplicou que Jesus fosse ver o filho dele. Jesus disse para ele, tu pode ir. E ele creu na palavra. Então ele passou de crer nos milagres de Jesus, ou nas obras que Jesus fazia, para crer na sua palavra. Então isso é fundamental. A gente precisa, em algum momento a gente vai ouvir falar de Jesus, das coisas maravilhosas que Jesus já fez. Pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus, eu estou falando isso. Mas em algum momento depois disso, a pessoa precisa crer na palavra de Jesus. Naquele momento, Jesus estava no mundo e esse homem conseguiu falar com Jesus. Hoje em dia, Jesus está no céu, mas a palavra de Jesus está aqui entre nós, é a Bíblia. Então, em algum momento, essa pessoa precisa se alimentar da Bíblia, precisa se alimentar da palavra de Deus, para ouvir e para crer na palavra de Deus, tá? Continuando. Então, no 50, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Então veja que interessante, ele estava indo, confiou na palavra que Jesus disse, estava indo, mas os servos dele já vieram avisá-lo que o menino tinha se recuperado. 52. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 13h. E então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Então veja que interessante, aqui a gente vê os 3 níveis de fé desse homem, tá? Esse homem, no primeiro momento, ele crê que Jesus tem o poder de fazer milagres, ele vai até Jesus. Daí ele vai até Jesus, ele ouve a palavra de Jesus, ele crê na palavra de Jesus. Mas ainda não é suficiente, ele precisa crer na pessoa de Jesus. E aqui aparece no versículo 53 dizendo isso, ó. Assim creram, assim creram ele e todos os de sua casa, tá? Então ali, esse crer, ele passou a crer na pessoa de Jesus, quem Jesus é. E ele e toda a sua casa significa que os da sua casa ouviram o testemunho dele, desse homem, e creram da mesma forma que ele creu. Tá? E da sua casa pode estar incluído várias pessoas ali, pode estar incluído seus servos, pode estar incluído genro, nora. Então, no 4:54, esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Então, Jesus, ele tinha feito um primeiro sinal lá na Galileia, que foi em Caná. Ele tinha transformado água em vinho. Muito bem, muito bem. E agora, então, ele, depois de ter... Lembra que depois de ter transformado água em vinho, ele foi lá para a festa em Jerusalém da Páscoa. Depois da festa em Jerusalém da Páscoa, ele ficou lá um tempo na Judéia.
Depois ele resolveu retornar para a Galileia. Quando ele estava retornando para a Galileia, ele passou pela Samaria. E agora, então, ele finalmente está na Galileia de novo. E esse vai ser o segundo sinal miraculoso que ele vai fazer. Que vai ser curar este menino ali, que é o filho do oficial. Ok, gurias? Então, com isso a gente concluiu o João capítulo 4.